Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e dando continuidade ao nosso assunto, hoje vamos trabalhar sobre volume molar. É de fundamental que você tenha assistido pelo menos a última aula de mol e massa molar, pessoal, porque a gente utiliza de alguns conceitos que foram trabalhados nessa aula para entender esse assunto, certo? Então, hoje, volume molar. Pessoal, volume molar, a gente pode definir ele basicamente como o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás a determinada pressão e temperatura. 1 mol, lembra lá, o que é 1 mol? 1 mol é 6,02 vezes 10 a 23 de qualquer substância, qualquer entidade, qualquer molécula, átomo, depende daquilo que você está trabalhando, certo? Então, o volume molar é o volume que esse 1 mol de um gás ocupa. Esse volume, ele sofre, essa constância, essa relação, sofre e é influenciada por pressão e temperatura. É muito importante que vocês compreendam isso e anotem isso, certo? Anotem no caderno aí pra mim, por gentileza. Condição normal de pressão e de temperatura. Condições normais de pressão e temperatura, CNTP. O que é uma condição normal para o padrão CNTP? Você viu no exercício, falou que a pressão está 1 atm e a temperatura está 0 graus Celsius. Se a condição é normal, se o exercício falou condição normal, se o exercício comentou se é pressão 1 atm e temperatura 0 graus Celsius, você sabe que é uma condição normal, certo? Quando a vez que você estiver trabalhando com condição normal, quanto que vale 1 mol do volume molar, pessoal? Qual que é o volume molar de 1 mol daquela determinado gás? 1 mol de qualquer substância em estado gasoso vai equivaler a 22,4 litros. Nessas condições, na condição normal. Ou seja, o volume molar é de 22,4 litros por mol. Muito importante fixar isso, certo? Visto isso, em condição normal CNTP, o volume ocupado por 12 gramas de monóxido de carbono, qual que é? Vamos calcular? Pessoal, monóxido de carbono, aqui ó, carbono, oxigênio, certo? Carbono, massa dele, 12 unidades de massa, vezes quantos carbonos nós temos aqui? 1, logo 12. Oxigênio, qual que é a massa dele? 16 unidades de massa, professor. Quantos oxigênios? Temos 1. Logo, 16 unidades de massa. 16 com 12, 28 unidades de massa. É a massa do monóxido de carbono. Você sabe que o volume, a massa molar dele equivale a 28 gramas por mol. A massa molar do dióxido de carbono equivale a 28 gramas por mol. Você sabe que 1 mol possui 28 gramas. Beleza? O que o exercício está falando? Ele está falando qual que é o volume ocupado por 12 gramas de monóxido de carbono em condições normais. Pessoal, 1 mol de dióxido de carbono possui 28 gramas. 1 mol de dióxido de carbono em condição normal, qual que é o volume que eu falei que ocupa? 22,4 litros. Olha a relação. É tudo relacionado, porque 1 mol tem 28 gramas, 1 mol em condição normal ocupa 22,4 litros. Tem que estar isso bem claro para vocês. Logo, 12 gramas ocupa qual volume? Ocupa X, pessoal. É o que você vai calcular, certo? Então aqui, ó, fazendo o cálculo, 28x é igual a 12 vezes 22,4 litros aqui 28 gramas também, deixar aqui. Vamos calcular aqui rapidamente, 22,4 vezes 12 vai dar 268,8, então ó, tá multiplicando, passa dividindo, x equivale a 268,8 litros por grama, divididos por 28 gramas. Aqui, ó. Grama, corta.
268,8 litros divididos por 28 equivale a 9,6 litros, pessoal. R$ 9,6 litros é o volume ocupado por 12 gramas de monóxido de carbono nas condições CNTP normal. Muito importante essa relação, muito importante vocês lembrarem disso e fixarem isso. Por quê? Porque, pessoal, existe também volume molar trabalhado em condição de temperatura e pressão ambiente. Pessoal, condição de temperatura e pressão ambiente. O que você precisa saber? Falou no exercício. Condição, temperatura, ambiente. Falou no exercício, pessoal, que é uma pressão de 1 atm e uma temperatura de 25 graus Celsius. Você sabe que você está trabalhando sobre condição, ambiente de pressão e temperatura. Certo? O que você precisa saber? Que 1 mol de qualquer substância vai ocupar 25 litros, não é mais 22,4, agora são 25 litros. Ou seja, o volume molar de uma substância em condições ambiente de CNTP, ou seja, pressão 1 atm e 25 graus Celsius de temperatura, vai ocupar 25 litros. Ou seja, o volume molar é igual a 25 litros por mol. 1 mol daquela substância ocupa 25 litros. Certo? Muito importante saber isso. E da mesma maneira, vamos fazer um breve exercício para vocês compreenderem como ele calcula isso. Vamos pegar aqui, ó, apagar tudo isso aqui. Vocês vão verificar que é muito similar. O raciocínio é muito similar nessas contas de estequiometria, pessoal. Tenham claro que está tudo relacionado. Vão lendo por parte do exercício que vocês vão conseguindo resolver. Então vamos lá. Em condições ambientais CNTP, ou seja, ambientais, 25 litros por mol. Já lembra disso. Qual o volume ocupado por 18 gramas de dióxido de carbono? CO2 agora, pessoal. CO2. Vamos lá então, anota lá. CO2. Carbono. Qual que é a massa atômica do carbono? 12 unidades, professor. Beleza? Quantos carbonos tem na molécula? Um só. Logo, 12 unidades. Oxigênio. Massa do oxigênio, 16 unidades. Vezes, quantos oxigênios? 2. Logo, 32 unidades. Somando isso daqui, pessoal, 32 com 12, 44 unidades de massa é a massa molecular do dióxido de carbono. Qual que é a massa molar do dióxido de carbono? A massa molar do dióxido de carbono, ou seja, M do dióxido de carbono, pessoal, equivale ao quê? A 44 gramas por mol. Certo? 44 gramas por mol. Então, você sabe que, até fazer em azul aqui, não, 1 mol de CO2 equivale, pessoal, a 44 gramas. 1 mol de CO2 nas condições ambientais equivale a quantos litros? 25. Essa é a relação. O exercício está perguntando aqui, qual é o volume ocupado por 18 gramas de dióxido de carbono? 18 gramas, você vai colocar na relação embaixo de grama. Então aqui, ó, 18. Vou chamar isso aqui de Y agora, porque quero dar uma variada. Regra de 3. Multiplica o cruzado, pul, lá, 40. Aí já varia muito, fica muito colorido. 44Y equivale, é igual a 25 litros, aqui gramas, né? Vezes 28 não, é 18. 18 gramas.
certo? Y equivale, calcular aqui, 25 vezes 18, 450 litros grama por 44 gramas. Está multiplicando, né? Passa dividindo. Está multiplicando. Passa dividindo. Ficando 450 litros por grama, dividido por 44 gramas. Grama, grama, corta, corta. O resultado. É igual a 10,227. Vamos arredondar litros. Vamos deixar arredondado aqui que puxar para cá. Y é igual a 10,23 litros. Deixa eu ver. Nossa senhora, mas tá difícil. 10,23 litros. Arredondado. Esse é o volume ocupado por 18 gramas de dióxido de carbono nas condições ambientais, pessoal. Beleza? Visto isso, resolver um exercício aqui da PUC Minas para a gente debater um pouco sobre esses conceitos que nós acabamos de verificar. Deixa eu apagar aqui. Para não confundir. Beleza? Vamos lá comigo. PUC Minas. Sob condições apropriadas, o gás acetileno C2H2 gasoso é um ácido clorídrico reagem para formar cloreto de vinila C2H3Cl. Essa substância é usada para produzir policloreto de vinila, o PVC, plástico, e foi considerada recentemente carcinogênica. A reação da formação do C2H3Cl, ou seja, do policloreto de vinila, pode ser representada pela equação. Aí temos lá o gás acetileno mais 1 mol de acetileno com 1 mol de ácido clorídrico, dando ali 1 mol de PVC, de policloreto de vinila. Beleza? Quando se obtém 2 mols de cloreto de vinila, o volume do gás acetileno consumido na CNTP, 0 graus Celsius e 1 atm, é igual a... Bom, pessoal, vamos lá. Primeira coisa, identificar o que a gente está pedindo. Está pedindo volume do gás, então volume molar, certo? Primeiro você vai trabalhar com volume molar, qual que é a observação que você tem que se lembrar? Quais são as condições que você está trabalhando, certo? Aqui são condições normais ou de ambientais. Ele comenta no exercício, ele fala aqui, ó, consumido na CNTP de 0 graus Celsius 1 atm. Ele não fala se é condição normal ou ambiental, ele já fala o dado, 0 graus Celsius, 1 atm é condição normal. Então tudo isso você vai anotando. Então, ó, sabe que é volume molar. As condições normais. Logo, o volume molar. Opa! Logo, o volume molar equivale ao que? Condição normal, lembra lá que o volume molar equivale a quantos litros? 22,4 litros, certo? Por mol. 22,4 litros por mol. Demorou essas condições? Ok. Partindo para o exercício. Ele pergunta, quando se obtém 2 mols de cloreto de vinila, o volume de gás acetileno consumido na CNTP é igual a... Pessoal, você sabe que 1 mol de gás, 1 mol de cloreto de vinila, ele forma 1 mol
de ali na realidade, para formar 1 mol de cloreto de vinila, você utilizou 1 mol do gás acetileno. É 1 para 1, a relação é 1 para 1, correto? Você sabe que 1 mol equivale a 22,4 litros em condições normais, correto? 1 mol, 22,4 litros. 2 mols, 2 mols, X. No caso aqui vai dobrar. Então, 22,4, fazendo esse cálculo aqui, ó, X é igual a 44,8 litros. Viu? Porque é 1 para 1, você sabe que 1 mol equivale a 22,4 litros na condição normal, logo 2 mols equivalem a quanto? A 44,8 litros. Certo? Pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês sobre volume molar. Fiquem atentos que na próxima aula nós vamos resolver mais alguns exercícios para debater esses conceitos, ok? Um grande abraço, professor André, fiquem bem sempre. Valeu!